Glória a Deus. Bom, cá estamos nós. Eu sempre sonho com um dia que eu ainda vou chegar aqui e falar para vocês de uns 4, 5 livros que eu escrevi. Antes de começar a pregar, né? Os grandes preletores fazem isso, né? Quem sabe vai chegar esse dia, né? Ainda não escrevi nenhum, não. Mas eu sei que o Senhor está escrevendo uma história a meu respeito. E hoje eu quero dizer que essa história não diz respeito só a mim, diz respeito a você também. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Deus tem urgência para fazer com que a sua palavra aconteça nesses últimos dias. Você está entendendo isso? Esses são dias que Deus está acelerando aquilo que Ele quer fazer neste planeta. E é necessário que a igreja entenda isso, que a igreja se coloque nessa posição. Por isso hoje, eu espero que você me ajude nessa aceleração. Diga comigo, aceleração. Então, preste bem atenção no que eu vou falar, porque o tempo que nós temos urge. E eu não estou falando do tempo do culto, eu estou falando dos dias que nós estamos vivendo. Quando você olha para os dias atuais, você entende, realmente, Cristo está à porta. Se Cristo está voltando e algumas coisas ainda não aconteceram, é minha e tua responsabilidade tornar essas coisas realidade. Está entendendo isso? Eu estou aqui com o pessoal da minha igreja. É um pessoal tímido. Vocês notaram? Estou aqui com a minha esposa. Realmente ela é tímida. Mas eu vou pedir para você ficar de pé, Andréia. Os irmãos aplaudiram de boa vontade, mas ela já está de pé. Pode sentar. Caleb, meu filho, caçula, está ali no meio, não dá para ver. Levanta a mão assim, Caleb. Caleb fez 14 anos nessa quarta-feira. E eu chamei o Caleb e falei: Caleb, você teve 7 anos para brincar. Teve 7 anos que eu te poupei. Mas agora você tem 7 anos para ser aquilo que Deus chamou você para ser. Você fez 14 anos. E o tempo urge. Então agora, filho, vai o primeiro grande segredo da vida. Nada na vida é de graça. Nem tudo o teu pai e a tua mãe vai pagar para você. Começa a se esforçar no estudo. Começa a se esforçar no trabalho. Porque você em 2 anos, você já tem que estar encaminhado naquilo que você quer ser quando tiver 21 anos. Porque quando chegar a 21 anos, se você ainda não for quem você sonha ser, dos 21 ao 30, você vai lutar para correr atrás. E muito provavelmente, para o resto da sua vida, vai passar o tempo correndo atrás de sonhos. Retardatários são aqueles que não planejam a sua existência.
o que nós precisamos entender é que a igreja de Cristo, os filhos de Deus, nós temos vivido dias em que estamos olhando tudo pela graça. De fato, a salvação é pela graça. As promessas são de graça. Mas o Senhor fala que o reino dos céus é conquistado pelo esforço. E é necessário que nós começamos a entender que a graça exige de nós o sacrifício de vivê-la na sua plenitude. O Espírito Santo, ele vem pela graça. Mas o que ele faz nas nossas vidas depende do nosso esforço em sacrificarmos o nosso ego e permitir que ele faça o que só ele pode fazer. Enquanto você luta contra o Espírito, você não é quem pode ser. E talvez você não tenha tanto tempo assim. Por isso hoje eu quero que você abra a sua Bíblia em Ezequiel 37. Versículo 14, diz assim, Ezequiel 37, 14: E derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis, e eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, o Senhor, eu, Yahvé, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse, palavra do Eterno. Queridos, estes são dias em que temos vivido mover, ao invés de viver poder. Muitas coisas estão acontecendo, e boa parte dessas coisas o Espírito de Deus está fazendo. Mas uma coisa é aquilo que o Espírito de Deus faz no ambiente. Outra coisa é o que o Espírito de Deus faz no interior. Quando nós estamos vivendo o ambiente e não vivendo a obra do Espírito no interior, quando a coisa não aconteceu por dentro, não tem como acontecer fora. Então, muitas vezes nós estamos vivendo do que o Espírito faz na vida das outras pessoas e não naquilo que faz na nossa própria vida. Hoje eu quero te desafiar, não obstante a tudo que Deus já tem falado desde terça-feira, quero te desafiar a entender e a permitir que o Espírito Santo assuma o controle da tua vida. Aliás, precisamos entender, se vamos falar do Espírito Santo, que existem alguns equívocos. E dentro desses equívocos, as coisas do Espírito acabam não fluindo em nossa vida, porque nosso posicionamento é equivocado, baseado em enganos. Primeira coisa que eu quero que você entenda, não existe hierarquia divina em Deus. Muitas pessoas estão buscando o Espírito Santo em terceiro lugar. Na verdade, entende que Deus em primeiro lugar, o Pai em primeiro lugar, o Filho em segundo lugar e o Espírito em terceiro lugar. Meu querido, esqueça essa ideia, Deus é um só. As coisas não acontecem na vida de muitas pessoas porque o papel do Espírito Santo está abaixo do secundário. Não há hierarquia divina em Deus. O Espírito Santo está em primeiro lugar, o Pai em primeiro lugar, o Filho em primeiro lugar, o Espírito Santo em primeiro lugar. Quem entendeu isso? Não admita também um escore de unção, como se você fosse assim sendo cheio. Ó, tem 2 pauzinhos, tem 3 pauzinhos, tem 5 pauzinhos. Esse irmão é uma bênção.
Ó, tem que ir para a vigília, para carregar. Muitas vezes nós estamos nesse score de unção e aí também estabelecemos como quem tem a mentalidade desse score de unção, acaba também desenvolvendo um pensamento de ranking de espiritualidade. Esse irmão é muito espiritual, esse irmão é pouco espiritual, porque ele olha e vê, esse aqui está cheio, esse aqui está vazio. Numa compreensão de score de unção. Isso não existe. Não trate o Espírito Santo apenas como se fosse fonte da unção, quando ele é o Senhor da unção. O Espírito Santo não é um almoxarifado espiritual, onde você busca unção, onde você busca poder, onde você busca capacitação, e dá as costas para ele, e faz com o poder, a unção e a capacitação, aquilo que dá na tua cabeça. Ele é o Senhor da unção, ele é o poder. Ele é a fonte, mas também exerce autoridade para que aquilo que Ele te dá seja executado conforme Ele quer. A partir desse entendimento, querido, eu quero que você pergunte para quem está do seu lado: a conferência de quem mesmo? Não, mas pergunta assim: de quem mesmo? E faz assim com a mãozinha, ó. Faz assim, ó, de quem mesmo? Exige resposta. Diga comigo: do Espírito Santo. Então creia que se a conferência é do Espírito Santo, ele tem muito para dizer. É dele a conferência. Muitas vezes estamos reunidos para ouvir fulano, mas só nós falamos, e o fulano não fala. Estamos aqui por causa do Espírito Santo, mas nós fazemos, o Espírito Santo não tem oportunidade? Então, se eu pudesse te dizer algumas coisas, eu diria: não trate a respeito do Espírito Santo como se ele não tivesse presente. Pare de falar dele e fale com ele. Você está entendendo? O Espírito Santo está aqui hoje. Esse ambiente é dele. Você é dele. Você é templo dele. Você é casa espiritual dele. Então fale com ele, ouça ele, participe da conferência, sente, deixe ele conversar com você, ouça o que ele tem para dizer, conferencia, vinde, arrazoemos, apresentei as vossas razões, porque o Senhor quer te ouvir, mas ele quer também que você o ouça. A igreja que tem recebido mais, tem um encargo profético maior. E eu ouso falar com liberdade, mesmo sabendo que nunca mais posso pregar aqui. Araçatuba tem recebido muito. Tem recebido tanto que tem transbordado lá em Fernandópolis. Está entendendo isso? Glória a Deus por isso. Deus tem dado para essa igreja. Quem que não vê? Mas se Deus tem dado, a quem muito é dado, muito será cobrado. O fato de você ter um ministério abençoado não indica que você já atingiu o máximo em Deus. Só porque está uma bênção, não significa que não pode ser uma bênção maior. Você não pode ser do tipo de crente que fala que se melhorar estraga, se melhorar fica melhor. Deus é fonte inesgotável. O Espírito Santo de Deus é o Espírito da eternidade. Aquilo que Ele tem colocado em nós vem da eternidade, é inesgotável e vai para a posteridade. Como você pode imaginar que você mediu o seu ministério, você mediu a sua unção, você mediu o seu alcance e disse: já está bom?
Diga para quem está do teu lado aí, ó, você é bênção, mas pode ser mais. Você está entendendo isso? Glória a Deus. Confesso que eu sempre quis beber nessa canequinha aqui, ó. Amor, você quer um pouquinho? Você também, né? Mas eu vou te dizer uma coisa. Todos que Deus usa para ministrar são experimentados em ser ministrado. Todos que Deus usa para liderar são experimentados em ser liderados. Todos que Deus usa para comandar são experimentados em ser comandados. Todos que Deus usa até para mandar são experimentados em ser obedientes. Se Deus me colocou aqui, Ele também pode colocar você. Está entendendo isso? Diga, tem uma questão por trás disso. Algumas pessoas vão dizer assim, pastor, mas eu tenho o Espírito Santo. A questão não é se você tem o Espírito Santo, é se o Espírito Santo tem você. Você está entendendo isso? Muitas vezes nós estamos falando do que imaginamos que é Deus em nós, mas não fazemos o que deve ser Deus através de nós. A partir do entendimento de que o Espírito Santo precisa ter você, eu quero que você pense comigo. Quem aqui entende que é casa espiritual de Deus? Está falando lá em 2 Pedro que nós somos, né? Amém? Tem alguém aqui que tem o Espírito Santo morando em si? Diga glória a Deus. Que ótimo. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Tem um grupo de pessoas que o Espírito Santo apenas reside neles. E residir parece bom, mas o pastor falou apenas. Apenas reside. Reside, mas no quarto de hóspede. Reside, mas não tem as chaves da casa. Reside, mas não decide o estilo de vida. Reside, mas não comanda a moradia. Eu posso levar você para morar lá em casa. Onde você mora? Moro na casa do pastor Kinner. E aí? Você pode pintar a sala de azul? Não. Acho que a mulher do pastor Kinner não vai deixar. Então residir é uma coisa, mas está faltando alguma coisa aqui, não está não? Quando se trata do Espírito Santo, na vida cristã, em algumas questões, em algumas pessoas, está faltando uma letra. Letra P. Diga, falta um P. Talvez falte um P na tua vida. Porque uma coisa é o homem e a mulher, onde o Espírito Santo reside. Outra coisa é o homem e uma mulher, onde o Espírito Santo preside. Se você é presidido pelo Espírito Santo, você entende que uma letra P faz toda a diferença. Muita gente diz eu tenho, muita gente fala eu sou ungido, muita gente fala Deus me capacitou, eu tenho dons, eu tenho talentos, eu faço. Mas a verdade é que se o Espírito não preside a vida dessas pessoas, o comando não está com Deus. Falta um P de primazia. Diga primazia. Quando você assume toda a situação e só depois, ou nem depois,
se lembra que quem faz tudo em todos na igreja é o Espírito Santo. Tem muita gente que assume tudo. Não, deixa comigo, pastor. Deixa comigo, líder. Deixa comigo, eu faço, eu resolvo. Só depois, ou nem depois, ele lembra que quem faz tudo em todos é o Senhor. Falta primazia. A palavra fala lá em Gênesis 1, 2, que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas na face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A situação era ruim, o caos estava estabelecido, mas o Espírito Santo de Deus tinha primazia. Ele estava sobre tudo. Lá em Lucas 4 fala que o Espírito, pela sua virtude, conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. E depois no meio do capítulo fala que pela força e pelo vigor do Espírito, Jesus voltou para a cidade. E depois vai dizer que ele entra na sinagoga, o ministro lhe entrega a Bíblia, e então ele lê ali o livro da lei em Isaías, e ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim. Quando o Espírito não está sobre, o Espírito não tem o controle. Não tem o controle porque não tem a primazia. O lugar para onde Jesus ia era para onde o Espírito enviava. O Espírito Santo era o GPS de Jesus. Como você muitas vezes faz com o teu GPS: não, vou por aqui que esse caminho é melhor, e ele que recalcule. Tem muito crente pedindo para o Espírito Santo recalcular a rota do seu ministério. Está na hora de você entender: a primazia é dele. Deixa ele decidir, deixa ele falar, deixa ele fazer, e deixa com ele. Quando o Espírito de Deus olhou aquele caos na face do abismo, algo aconteceu no coração de Deus, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Para muitos não há uma luz, porque não priorizam. Mas também falta um P de presença. Quando você diz que tem o Espírito de Deus em sua vida, mas ninguém percebe a presença dele em você, é forte. Porque o Espírito Santo é perceptível, o Espírito Santo é detectável, e o Espírito Santo é inconfundível. A Bíblia fala, lá na igreja de Antioquia e em Jerusalém, quando se levantavam diáconos ou os apóstolos Paulo e Silas e Barnabé, o Espírito Santo falava: separe para mim. E o mais interessante, no caso dos diáconos, eles falam: homens cheios do Espírito. Como que a igreja vai separar homens cheios do Espírito? Diga: o Espírito Santo é perceptível, detectável e inconfundível. Não tem como. Romanos 8:9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Tem pessoas que não denotam presença do Espírito Santo. Eles dizem que tem. Teologicamente tem. Teoricamente tem. Mas praticamente não tem. A presença do Espírito tem que ser detectável em você. Muitas vezes falta um P de profecia. Quando você ouve a palavra de Deus e não sente-se responsável em fazer a palavra de Deus acontecer na tua vida e na vida dos outros, falta um P de profecia. O Espírito Santo pode residir, mas não preside
quando falta um P de profecia. Não tem primazia, não tem presença e não tem profecia. Isaías 55:11 diz: assim como a chuva cai na terra e não retorna para os céus vazia, sem cumprir, sem antes regar a terra, sem antes nutrir o solo, o Senhor fala: a minha palavra não voltará para mim vazia, sem cumprir o desejo do meu coração e sem estabelecer, antes prosperará naquilo para que designei. Queridos, quando eu olhei essa semana passada, pregando lá em Fernandópolis, o Senhor falou algo ao meu coração. Todos nós falamos e sabemos que a palavra não volta vazia, amém? Mas pouco falamos que a palavra vem cheia. Se ela não volta para Deus vazia, é porque ela vem de Deus cheia. A palavra que vem de Deus, ela vem cheia de poder para cumprir o desejo do coração dele e para estabelecer o desígnio pelo qual ele falou. Quando recebemos a palavra de Deus, recebemos poder para realizar a vontade dele, mas também recebemos poder para viver as promessas que sua palavra determina. Se você está entendendo isso, quando você recebe a palavra, você começa a se sentir responsável por fazer essa palavra se tornar realidade. Aliás, se Deus falou, eu quero viver. Se Deus falou, eu quero que você viva. Começou o mover profético. Começou a existir, mais do que o mover profético, começou a existir o encargo profético. Eu sei que Deus vai me usar para que essa palavra se torne realidade na tua vida. E aí vem a fluência profética, porque eu entendo que se a palavra tem um mover profético e ela foi conferida a mim, existe um encargo profético para que ela se torne realidade na minha vida e na vida de outras pessoas. Quando eu entendo isso, eu me levanto profeticamente e então as coisas começam a mudar. Lá em 2 Samuel, no capítulo 23, versículo 2, no final da sua vida, lá na tua Bíblia vai estar escrito assim: as últimas palavras do rei Davi. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Davi, velho, prestes a morrer, estava dizendo: quando eu abro minha boca, o Espírito de Deus está falando. Eu quero que você se pergunte, quando você abre a boca, quem fala? Muitas vezes falta um P de poder. Quando você não se sente à altura de provocar as transformações que são necessárias em você e em volta de você. Você fala assim: não, mas isso é muito para mim. Deus quer que isso aconteça, mas não é para eu realizar. O Espírito de Deus é mais que suficiente sobre o improvável e sobre o impossível. Se você tem o Espírito de Deus, você tem condições suficientes de fazer as coisas acontecer. Deus quer manifestar o seu poder através da sua igreja, através da sua vida. Ele quer manifestar esse poder sobre esta cidade. Ele quer que Araçatuba, ele quer que a região descubra que o poder de Deus é autêntico, é real, é eficiente e que muda situações, e que você foi escolhido como instrumento de Deus à altura para que essas coisas aconteçam. Jeremias 1:7. Ouve de Deus o seguinte: mas o Senhor me disse: não digas, não passes de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não diga que você não pode, não diga que você não consegue.
Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga: eu vou viver o melhor de Deus. Diga: eu sei que o meu Redentor vive. Você não é um equívoco de Deus. Você é homem e você é mulher de Deus o suficiente para que o poder de Deus se manifeste através da sua vida, porque o Espírito Santo apenas não reside em você, mas preside a tua vida, e a tua vontade está submetida à vontade dele. Quando o Espírito Santo preside uma pessoa, o poder começa a se manifestar. Mas algumas pessoas não permitem essa presidência. Estão acomodadas na residência. Falta um P de prodígios. Pastor Kleber estava pregando aqui na quarta-feira, falando que nós somos provocadores de milagres. Mas quando você se comporta de acordo com as limitações do natural e não ativa a fé do sobrenatural, você é exatamente o contrário. Você é sabotador de milagres. Quando você começa a agir como se não fosse capaz de realizar prodígios, como se não houvesse poder de Deus na sua vida, como se o Espírito Santo não estivesse presente, como se ele não fosse eficiente, como se ele também não fosse aquele que determina todas as coisas. Quando você sabota o milagre, os prodígios não acontecem, porque é o Espírito Santo quem nos enche de coragem e ousadia para realizar prodígios e fazer com que os milagres venham à existência. Quando você na sua célula chega lá e fala: senta aqui que eu vou orar por você, e Deus vai fazer a obra, Deus faz a obra, porque a ousadia do ministro faz a diferença na vida de quem é ministrado. Eu gosto de ver Pedro e João na Porta Formosa, lá em Atos capítulo 3. Mas o versículo 4 em particular chama a minha atenção. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Meu querido, você sabe o que é isso? O homem era aleijado, como se não bastasse, era desprivilegiado socialmente, precisava de ajuda, ele estava pedindo esmola, e ele pediu esmola para Pedro, pediu esmola para João, e João, fitando o olho, falou: olha para mim. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. E o homem levantou e andou. Você está entendendo isso? Você se torna um provocador de milagre. Você se torna um manifestador de prodígios quando você é ousado e diz: olha para mim, é comigo mesmo, pode deixar, em nome de Jesus. O Espírito Santo não só mora em mim, ele comanda a minha vida, e agora ele vai fazer alguma coisa. Você começa a entender que pode faltar um P para muita gente, mas não pode faltar para você. Porque se faltar, muitas vezes pode ser que você tenha todos esses, mas pode faltar um P de prostração. O pior problema que pode acontecer com um crente é quando o crente diz que é crente, mas não é adorador. Eu não consigo entender isso. Ele crê no quê? Ele crê em Deus. Deus é digno do quê? De toda adoração. Se o crente não está dando adoração a Deus, Deus não tem toda. Toda adoração envolve a tua. Se você entende que o teu comportamento é daquele tipo de pessoa que não reconhece Deus como o único eterno digno de toda devoção e servidão, está faltando um P de prostração na tua vida. Mas se você reconhece Deus como o único digno de ser adorado, eu quero te dizer
É pelo Espírito de Deus que os adoradores se prostram diante do trono da graça e os ministros se alinham ao propósito eterno do Criador. É pelo Espírito de Deus que os adoradores se prostram e os ministros se alinham aos propósitos eternos do Criador. Deus é Espírito, diz lá em João 4:24. E importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Se você não adora em Espírito, pelo Espírito, no Espírito, você não é adorador. Para outros, falta um P de propósito. Quando você não faz ideia de por que o Senhor te criou, ou de qual seja a tua chamada, unção, ou teu papel no reino de Deus, está faltando um P de propósito na tua vida. Eu queria que você entendesse uma coisa. Se você foi chamado por Deus antes da fundação do mundo, significa que você ouviu Deus te chamar antes da fundação do mundo. Eu vou repetir para você entender. Se Deus te chamou antes da fundação do mundo, é porque você poderia ouvi-lo antes da fundação do mundo. Deus te chamou porque Ele tinha um propósito. Ele olhou para essa cidade, Ele olhou para esse lugar, Ele olhou para a tua família, Ele olhou para a tua vida e disse: quem eu vou enviar? Mas eu não estou falando de hoje, queridos. Se a gente pudesse dar um zoom aqui e ir diminuindo a terra assim, ó. Vamos saindo de Araçatuba, vamos saindo de São Paulo, vamos saindo do Brasil, ficando mais longe. Olha o planeta Terra que lindo. Olha o espaço sideral. Vai ficando enorme o negócio. Vai criando uma ideia de que você já não está mais no espaço, mas você está na eternidade. E você ouve em Deus, Deus te falando. Você vai? E você fala: eu vou, Senhor. Mas eu vou. Isso precisa acontecer. Araçatuba precisa mudar, a minha cidade precisa mudar, a minha família precisa mudar, a igreja precisa mudar, eu vou. Então o Senhor simplesmente te sopra, e você vai passando todo aquele universo inteiro de novo, passando tudo, e de repente você cai no planeta Terra, e você vai afundando no meio daquele negócio vai ficando enorme, e de repente você vê: que é isso, meu Deus? Um ventre, pá, você está lá dentro. E você começa a ser gerado durante 9 meses. E depois você nasce, e você cresce, e Deus vai colocando pessoas em volta de você, te orientando de volta para o propósito, porque a mentalidade do natural muitas vezes nos faz destoar do propósito eterno pelo qual Deus nos enviou. E então você consegue entender que Cristo é aquele que realmente é a verdade para você. E você aceita Jesus, e você se batiza, e você faz parte de uma célula, e você vai para o encontro, e você vai para o face a face, e você volta cheio, e você é batizado com o Espírito Santo, e você começa a entender que Deus te chamou. Você vai alinhando, você vai permitindo que Ele não só more em você, mas que Ele te presida, mas que Ele chegue perto, que Ele comande. E o que vai acontecendo com você, meu querido, é que você cada vez mais vai perdendo a mente do natural e vai voltando para o sobrenatural. Você vai esquecendo do que é pequeno e vai voltando para o que é eterno. Você vai deixando aquilo que atrapalha e vai voltando para o propósito da eternidade de Deus, aquilo que está no coração de Deus, aquilo que Deus gerou na eternidade. Isso Ele tem para você hoje.
Ele está te chamando, Ele está falando, volta para o propósito. Quantos estão fora de propósito? Achando que um P ou dois resolve. Você precisa voltar para o propósito. Efésios 1:11 diz: nele, digo, no qual fomos também feito heranças, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da tua vontade. Você foi gerado na eternidade. Você faz parte de um plano que não foi concebido no presente. Deus não tem planos de emergência. Deus não está olhando para essa terra e está dizendo: e agora, Gabriel, o que vamos fazer? E Gabriel, com aquela cara de ué, fala: não sei, vê com Miguel. Miguel do outro lado fala assim: comigo não, Senhor, é com o Senhor. E aí fica Pai, Filho e Espírito Santo. O que a gente vai fazer? Tem aquele servo lá em Araçatuba, vamos encher ele do nosso espírito para ele fazer alguma coisa. Isso não existe. Isso não existe. Deus não é surpreendido. Desde a eternidade, tudo está estabelecido. O poder, a presença, a plenitude, tudo que Ele tem para você, já está marcado, determinado, para que você seja cheio, para que você possa se alinhar ao propósito dEle. Então, querido, não te surpreenda, porque Ele espera de você grandes coisas. Ele te chamou para isso. Não fique intimidado com resultados grandes que pode vir pelo teu ministério, porque Ele espera que você faça coisas ainda maiores. O que nós estamos dizendo é que muitas vezes, quando você entende isso, falta um P de prontidão. Falta um P de falar: é comigo que Deus está falando. Ele está falando que eu preciso sair do meu lugar. Ele está falando que eu preciso me mover. Eu não posso mais saber que posso fazer alguma coisa e não fazer nada. Eu não posso mais continuar na passividade. Eu não posso mais continuar na omissão. Não vai faltar em mim a prontidão. O Senhor está te chamando. Ele está falando: quem são aqueles que vão atender o meu propósito de pronto? Quem são aqueles que vão se levantar? Porque o Espírito é quem nos resgata da covardia e nos liberta dos complexos e da preguiça. É o Espírito que nos tira do ostracismo e coloca o seu valor claro, declarado e evidente para todos. 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. De poder, porque é Ele que faz. De amor, porque ninguém exerce nenhum ministério sem amor. E de moderação, porque existe crise no mundo. Existem impasses na vida das pessoas. E Deus está levantando você para ser moderador nessa circunstância. É você que vai ser levantado e falar: vem cá, olha, os teus direitos são esses. E vem cá, Satanás, você está destituído, você está caído por terra agora, em nome de Jesus. É você que vai moderar. Onde está o teu espírito de moderação? Você tem que se levantar? É o teu papel? Muitas pessoas até começaram a se levantar, mas faltou um P de perseverança. Pessoas que não perseveraram, sabe? Não obstante conhecer a palavra e saber que é ungido, encontram mais motivos para desistir do que para teimar. Diga teimar. Teimar em avançar. Você precisa ser obstinado em avançar, apesar de. Não importa o que está acontecendo. Não é o marido que vai impedir a mulher de ser cheia do Espírito. Não é os problemas da célula que vai impedir o líder de prosperar.
Não são homens que vão impedir o propósito de Deus na tua vida. É do Espírito de Deus a estrutura que nos faz suportar a opressão no ministério. E também é do Espírito a resiliência que nos faz e nos refaz diante das dificuldades. Diga para quem está do teu lado aí, Deus pode te refazer. Sabe quando o vaso se quebra? Alguns quebram porque o barro não é bom, mas outros quebram no uso. Diga, no uso. Às vezes o vaso quebra, mas vem o Espírito e faz um vaso novo. Deus pode te refazer. Não importa onde você caiu, não importa onde você desistiu, não importa por que você parou, não importa quem foi o homem que te fez você achar que dependia dele. Eu estou te dizendo em nome de Jesus, na autoridade do Senhor, eu estou te dizendo, você que está parado, volte, porque o Espírito, hoje, o Espírito quer te refazer. Ele está te chamando de volta. Fala, filho, a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Entenda isso. Venha, venha, porque o Espírito está chamando homens e mulheres que não têm medo de serem refeitos. Sabe por quê, filho? Porque Deus quer te refazer. Porque Ele quer imprimir em você um P de posteridade. Diga posteridade. Sabe o que é isso? Muitos não creem ou não entendem que a obra do Espírito Santo em suas vidas torna-os fecundos para a expansão e continuação do reino. Muitos não entendem que o reino expande através de suas vidas. E muitos não entendem que o reino continua através dos seus discípulos. É o Espírito Santo de Deus quem realiza toda a obra de Deus através de nós. Sem o comando dele, não há multiplicação e nem novas gerações. Filhos, eu estou dizendo para vocês o que Mateus 28:19 diz: ide, portanto, e pregai, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pega o discípulo e batiza ele em nome do Pai, porque ele precisa entender que o Pai gera e ele precisa ser fecundo. E você batiza ele em nome do Filho, porque ele precisa entender que o Filho salva e ele precisa levar a salvação para outras pessoas. E você batiza a pessoa em nome do Espírito Santo, porque ele precisa entender que pelo Espírito ele também vai e fará discípulos como você. Se você for e fizer discípulos, os teus filhos também farão. Se você não for, não haverão filhos, e não haverá expansão, e nem continuação. A posteridade diz respeito a nós. O grande problema é que nós queremos viver tudo, e não preparamos a igreja dos nossos filhos. Quando nós começarmos a nos comportar como pais, realmente, pais e mães espirituais, o Espírito Santo expandirá o reino através de nós. A multiplicação será espontânea. Diga, multiplicação espontânea. É assim que acontece o crescimento exponencial. É uma multiplicação cujo fator é o Espírito Santo de Deus. É elevado à máxima potência.
Você não está entendendo, meu irmão. É algo incrível, é algo que você não pode imaginar. O Espírito Santo em você. Por fim, algumas pessoas acabam não gerando seus discípulos, porque falta um P de plenitude. Quando você se contenta com um sinal ou um indício de Deus, como se mover e poder fossem a mesma coisa, mas não são. Diga, uma coisa é o mover, outra coisa é o poder. Entenda a diferença disso, querido. Quando nós lemos Ezequiel 37:14, nós estávamos dizendo que o Espírito Santo tem todo o poder e pode causar um grande mover. Mas entre um e outro, o poder e o mover é a porção, enquanto o poder é a totalidade. Mover é porção, poder é totalidade. Vou explicar melhor isso para você. Quando você vai lá em Ezequiel 37, você vê que Deus fala para o profeta profetizar 2 vezes. A primeira vez ele fala, profetiza esses ossos. E quando ele profetiza, espírito de vida, venha para dentro desses ossos e venham. O que acontece? Acontece um reboliço. Há um barulho, parece um chocalho, diz a palavra que parece um chocalho, é osso batendo no osso, eles começam a se juntar, e de repente começa a haver um movimento tão grande, que cada um vai para o seu lugar, mas algo não aconteceu ainda, simplesmente era um bando de cadáveres, não havia vida neles, mas aí, o Senhor fala para o profeta, profetiza ao Espírito. É a diferença, querido. Muitos estão profetizando só para os ossos. Quando você profetiza para aquilo que não tem vida, porque a palavra é profética, algum mover vai acontecer. Mas quando você fala com o Espírito, quando você profetiza ao Espírito, você está dizendo o seguinte: vem presidir essa situação, vem comandar esse negócio. Não basta osso com osso, não basta muitos corpos, alguma coisa extraordinária já aconteceu, mas nós queremos vida, queremos plenitude, e então chama o Espírito, chama, Espírito vem, e aí o que acontece? O Espírito entra, e diz que o profeta falou, Espírito vem e entra dentro desses corpos, diga dentro. Porque uma coisa é o que acontece fora de você, isso é mover. Outra coisa é o que acontece dentro de você, isso é poder. Porque você pode se render ao mover, porque está todo mundo se rendendo, mas você só vai se render ao Senhor quando o poder te quebrantar, te constranger e te levar realmente a entender que Ele é Deus, Ele é Deus. E eu pergunto, onde estão aqueles que querem ser cheios do poder? Onde estão aqueles que querem ser cheios daquilo que o Espírito Santo pode fazer? Então se levante do seu lugar e fale com Ele, não espere acontecer mover, não espere que as coisas aconteçam fora de você. Se tem algo aí dentro, se o Espírito está te constrangendo, está quebrando os teus paradigmas, está desmanchando os teus sofismas, você está entendendo que você pode ser cheio do poder, da plenitude do Espírito Santo de Deus. É disso que nós estamos falando. Aí você entende o que o Senhor fala. Ele diz, então vocês vão reconhecer que eu, o Senhor, prometi e cumpri, e tudo quanto disse, assim acontecerá. Palavra do Eterno. Palavra do Eterno.
deixe de ser só residência e conceda a Ele a presidência. Que Deus abençoe a sua vida, querido.